Boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma live. Oiê! Boa noite a todas, todos. Vamos esperar aí um minutinho para a gente poder começar, falar um pouquinho sobre magia, se você acredita em magia, existe magia, não existe magia, o que vocês acham sobre esse tema? Se você acredita em magia, já vivenciou algum ato de magia? Como que foi isso? Enquanto as pessoas entram, vou... Ai, faz tempo que eu não coloco as minhas penas, hoje eu resolvi colocá-las. Preciso da força das aves. Então vamos lá. Para quem não me conhece, sou Silvana Martins, taróloga há mais de 20 anos, terapeuta holística, analista junguiana, psicóloga, e tenho como objetivo, como missão, levar um pouco do conhecimento do tarô para as pessoas, falando um pouco da simbologia, do caminho de evolução, do que significa essa ferramenta tão importante e tão necessária para todos nós, principalmente nesse momento. Obrigada. Vamos lá, vamos dar início então. Vamos falar um pouquinho sobre magia, né? O que você entende sobre magia? Magia é só aquilo que nós vemos nos filmes, né? Então, assim, toda aquela cenografia e toda aquele cenário que é preparado, né, com os efeitos especiais que nós vemos nos filmes, ou será que a magia é além disso? Será que a magia existe? Será que a magia não existe? Será que é uma coisa que colocaram na sua cabeça quando você era pequeno? Como que isso funciona? E aí eu gosto sempre de trazer alguns exemplos em relação à minha vida mesma, pra gente de repente explanar aqui as situações todas. Quando eu era pequena, eu amava, né, a coisa da magia. Então tudo que era muito diferente ou que era inexplicável era alguma coisa que me chamava muita atenção, né? Sempre foi muito assim. E durante um tempo, né? Depois isso parou, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas no começo, quando eu era pequena, adorava. Então, eu amava ver, por exemplo, a minha avó benzer as pessoas. Só que a minha avó, como todas as benzedeiras, já trazia em si uma magia ali incorporada nela, porque assim, como assim que você vê uma pessoa benzendo a outra e de repente essa pessoa sai melhor, ou se não, depois de alguns instantes ela já tá diferente, tá com uma outra vibração, né? Então aquilo pra mim era magia. A minha avó, ela benzia de uma forma diferente, ela colocava um copo com água na cabeça das pessoas e, pasmem, né? Não sei se vocês já viram isso, mas assim, a água borbulhava na cabeça da pessoa e não molhava nem o pano que estava sobre o coronário da pessoa. E aquilo pra mim era fascinante. Eu falava, gente, eu preciso aprender isso, né? Ela vai ter que me ensinar como assim? E ela mostrava o pano ainda meio que pra se exibir, né? Olha, não tem uma gota d'água. E aquilo era magia, né? Magia pura. As mágicas que a gente via na televisão, então os magos tirando coelho de cartola, essas coisas assim, eu achava muito legal, mas não era a mesma coisa, né? Por quê? Porque assim, existe de fato uma diferença, né? Não é um exibicionismo, mas é algo que tá acontecendo ali na natureza. E aí, um dos meus sonhos era, de repente, fazer magia, de alguma forma. Então eu benzia as minhas irmãs, fazia algumas coisas com pedras, que eu nem sabia o que era, e colocava ali a minha intenção para, de repente, perceber, será que existe magia? Tem magia de fato? E aí, esse mundo encantado, né, de elementais, de símbolos, sempre foi muito próximo a mim na minha infância. Mas é interessante, né, porque você vai crescendo e as coisas vão mudando e você já não pode mais levar, que muitos chamam isso de inocência, né? Eu já falo que era magia mesmo, porque na minha cabeça era magia. Então, assim, você não pode levar isso adiante, porque assim, você ainda acredita nisso, né? Você acredita no Papai Noel, você acredita que um benzimento vai curar a pessoa, você acredita que de repente
uma oração pode fazer alguma coisa em relação àquela situação, fazer um pedido para a vida, né? Os atos sincrônicos, você realmente acredita que isso é capaz? Tudo tem uma causa. Só que assim, eu tenho certeza absoluta que se você pensar agora, você viveu atos mágicos na sua vida, né? Sabe aquele momento, por exemplo, que você tá lá faz, sei lá, alguns anos que você não vê uma pessoa, e aí você simplesmente pensa na pessoa, no outro dia você encontra ela no mercado, por exemplo. Eu lembro que eu tinha na adolescência não, mas na fase mais jovem, assim, que aí a magia começou a voltar, porque teve um momento que eu rompi com a magia. Por quê? Porque assim, você não pode acreditar nessas coisas. Essas coisas são coisas pra gente idiota. Como assim? Você tem que acreditar naquilo que é concreto, né? Naquilo que é real. Essas coisas não existem. Você fica meio que imaginando coisas. E aí você vai se distanciando, e você vai só se pautando na ciência, naquilo que você vê, naquilo que você enxerga, né? E se distancia. Até o momento que depois você fala assim, ai, de verdade, a minha vida sem magia não tem graça, não tem colorido, não tem brilho. E aí você resolve ir se aproximando de novo dessa fase da infância que te levava justamente para esse caminho. E aí eu lembro que eu tinha um namoradinho, né? E a gente era muito estranho, assim, muito interessante. Por quê? Porque assim, quando eu pensava em alguma coisa, no dia seguinte, ou ele me falava, ou senão ele ligava, a gente ficava às vezes horas conversando à madrugada, e minha mãe ficava brava, chamando a gente, sai do telefone, não sei o quê, e a gente ficava batendo altos papos, justamente por conta disso. Né? Então, assim, coisas que de repente eu tinha sentido e que ele sentia, ou senão que eu pensava e depois ele trazia, e a gente tinha uma sintonia super grande. E, nossa, a gente tá super conectado, né? Acho que deve ser a paixão. E na verdade, tinha magia. Porque é exatamente isso, né? Você acaba de pensar e daqui a pouco a coisa acontece. Né? Você de repente entra numa situação assim, meio estranha, aí você fala assim, vou fazer uma simpatia. Alguém te explica como faz lá uma simpatia. Você faz a simpatia, depois de alguns dias você fala, nossa, não é que deu certo? E aí, tem magia ou não tem magia? O tarô é uma ferramenta que eu gosto muito, né? Que assim, tá na minha vida já há muitos anos e que foi algo que surgiu pra mim como um ato de magia. Por quê? Porque assim, era um momento da minha vida que eu não sabia o que fazer, o que me preencheria, o que me daria sentido ou significado. Tava numa situação onde eu não estava satisfeita com a vida que eu estava levando, né? Então aquela vida totalmente sem magia, só na praticidade, só naquela rotina incessante, como se nada que fosse inexplicável pudesse acontecer de fato para me tirar daquele lugar onde eu tinha me colocado, naquela rotina desgastada e desgastante. E aí eu comecei a me questionar muito sobre isso, né? Viver, será que é só isso? Só essa forma? Só, né? Não tem outro jeito? Não acontece nada de diferente? E aí as coisas foram acontecendo, até que eu recebi um convite para assistir uma aula. E eu achava que tarô era simplesmente aquela coisa de você ficar fazendo adivinhações, né? Porque eu já tinha mexido com tarô na infância por conta dessa ligação com a minha avó e com a magia, de alguma forma. E eu ficava fascinada que você olhava lá e falava uma coisa e a coisa, acontecia, né? E aí as pessoas falavam, nossa, mas aconteceu. Eu falava, gente, mas isso é magia? Como assim? Eu falei, o negócio aconteceu. Então eu me distanciei durante um tempo, e aí quando eu me vi numa fase de total conflito, o tarô surge na minha vida como um convite para uma nova experiência. E aí você vai percebendo que quando você vai estudando essa arte, né, do tarô em si, da tarologia, você vai vendo como que a vida é repleta de magia, né, de coisas que você não consegue explicar, de uma conexão com a sua intuição, por exemplo, que está aquém do futuro, né, que de repente traz para você algumas informações que você fala, tá, mas onde será que eu peguei isso? Né? Quem que me trouxe? Foi as fadas, foram os duendes, os gnomos? Quem me trouxe isso? Né? E você vai vendo aquilo acontecer, e que a vida não está só no quadradinho, a vida não está somente na ciência, mas com tudo isso, né? A vida está contida, né? E esse ato de viver a magia, você pode experienciar isso tanto de uma forma abstrata como concreta.
né? Por quê? Porque no tarô existe a magia abstrata, onde você vai entrando ali através dos símbolos, você vai percebendo as coisas e você percebe de fato a vida acontecer. E isso é extremamente mágico, né? Desde o nascimento, da fecundação de um óvulo até o processo de morte, tem coisas que não dá para explicar, por mais que se tente. A beleza da natureza como um todo, né? Que isso é muito mais romântico, muito mais poético. Como algumas coisas se desenrolam e acontecem do nada, quando você depois, de repente, entra numa sinergia entre as polaridades, onde você unifica as polaridades, e aí a gente diz assim, o universo está conspirando ao meu favor. Será que o universo está conspirando ao seu favor ou tem magia? Né? É interessante porque muitas pessoas falam assim, gente, detesto Harry Potter, detesto filmes que trazem essas representações mágicas, né? Até parece que não passa de mágica, você coloca a sua varinha, as coisas vão acontecer, que ilusão idiota, não sei o quê. Só que são os filmes que mais têm bilheteria, né? Então assim, lota, todo mundo compra livro, quer ler, quer saber. Há um tempo atrás as pessoas falavam assim, imagina assistir Harry Potter, você vai lá, o que você vai fazer? Vai pegar uma raiz de mandrágora como se existisse isso? Então, raiz de mandrágora existe, né? É lógico que o filme tem todo aquele ato sensacionalista, com efeitos, para você sentir ali o que é que está acontecendo e o que pode acontecer diante da magia, do silêncio onde as coisas operam. Então, se não for dessa forma, você não vai entender nunca, né? Mas que magia é essa que eles estão falando? Será que existe essa magia prática? Né? O que é essa varinha? O que são as representações desses elementos e o que eles podem causar na nossa vida, né? E o tarô tem essa linha também de magia prática, onde você, através dos arcanos, através dos mistérios, você vai percebendo o que é que você pode causar na sua vida, o que você pode tratar na sua vida, como você pode, de repente, fazer alguns trabalhos de cura, como a gente faz no Reiki, por exemplo. Né? Então, no Reiki, você é um canal de energia que, através da palma das suas mãos, você emana essa energia prânica, essa energia de cura, né, que se une, né? Então, Rei, que é do céu, Ki, que é essa energia vital, essas energias elas se unem, se unificam e você é um canal através das suas mãos, você emana essa energia para a cura das pessoas. Você não coloca nenhuma intenção, a energia é tão inteligente que ela por si só atua na vida das pessoas. Isso tem magia, não é? Porque como se explica isso? É inexplicável. Aí você fala para mim, mas até parece. Gente, fala aí. Se você aqui já recebeu Reiki na sua vida e fez um tratamento, pelo menos 4 semanas consecutivas, você sabe o que eu tô falando. Você viveu o que eu tô falando. Se você, em algum momento, teve uma vivência junto a uma benzedeira, né? Benzedeira é a própria magia, né? É uma feiticeira, uma bruxa, é uma mulher de poderes, né? Que lida com as ervas, que lida com azeite, que lida com a oração e te livra de alguns demônios internos, de algumas coisas que estão ali, que você fala, meu Deus. Tanto é que há pouco tempo atrás, se a gente for analisar, as benzedeiras tinham filas homéricas, né? Para que se levasse as crianças até uma benzedeira. Pouco se ia ao médico. Né, para de repente tratar. E você tratava o quê? Só a doença? Você tratava a alma. Né? E isso tem magia. Então a vida ela é permeada dessas coisas, né? Conforme essa minha trajetória que eu estava contando para vocês no tarô, eu fui aprendendo várias coisas. E uma das coisas que eu percebo assim, que tem muita magia, além do Reiki, além de tantas outras coisas que possam existir, são os banhos. Banhos de ervas, sabe? Que para algumas pessoas ainda, né, que tem preconceito, acredita que você vai tomar um banho de erva porque a mãe de santo da Umbanda, do Candomblé te mandou. E na verdade, né, as ervas estão aí, justamente sempre estiveram aí, né, Paracelsus que o diga, nos trazendo o benefício dessa medicina natural,
justamente para renovação. Você trabalha tanto o seu corpo físico quanto vibracional, energético, né? Então assim, você toma um banho de erva e você simplesmente se renova, né? Eu não sei, às vezes a gente fica, as pessoas têm um pouco de preconceito ainda em relação a isso, né? Até brinco com alguns clientes que falam assim pra mim, Silvana, me falaram que eu tenho que tomar um banho de sal grosso, mas o banho de sal grosso não pode ser da cabeça aos pés, tem que ser do pescoço para baixo, e aí depende da sua crença, né? Mas eu sempre brinco assim, quando você vai tomar um banho de mar, você dá uma peneirada e fala assim, Iemanjá, ó, separa aí o sal, porque o sal não pode na minha cabeça, eu só posso tomar banho de água pura na cabeça, água limpa, água cristalina, né? E aí, água doce. E aí não, né? Você entra no mar, aliás, é onde você maior fonte de descarrego, né? Que todo mundo vai lá pular 7 ondinhas no final do ano. E às vezes dá aquele estibum pra poder, o quê? Lavar a alma, não é verdade? Você vai tomar um banho de cachoeira, a cachoeira baixa onde? No coco mesmo, pra poder te rasgar e tirar toda aquela zinhaca que tá lá, que parece que tá lavando a alma, né? Da temperatura da água que é tão fria. E aí você fala, tem magia ou não tem magia? Porque o que aconteceu? Você estava de um jeito e ficou de outro. Quando você vai tomar um banho na tua casa, um banho ritualístico, né? Um banho para de repente tirar as urucubaca aí, os maus pensamentos, os maus sentimentos. Toma o banho de sal grosso, não toma o banho de sal grosso? Lava a cabeça, não lava a cabeça? O que não pode, né? O que não é aconselhável é você simplesmente fazer um banho da cabeça aos pés com sal grosso e depois não jogar uma erva. Ou se não, fazer um banho com ervas quentes e jogar na cabeça. Isso não pode. Né? Não é aconselhável. Mas quando você tá com aqueles pensamentos trevosos, sabe, que você vai tirando aqui, ó, passando sal e tirando da cabeça, todos esses pensamentos, limpando seu cabelo, limpando o cervical, sabe, tirando esses acúmulos, né? Aí você toma seu banho normal de todos os dias. E aí, por último, você joga como último enxágue a água da casca do maracujá ou da folha do maracujá. Você joga um chá de casca de laranja, né, de folha de laranjeira, ou com óleos essenciais. E aí deixa aquilo secar um pouquinho no seu corpo, respira bem aquele aroma delicioso e vai viver. E aí depois, em algum momento, alguém dá um toquezinho em você e fala assim, e aí, tá diferente, né? Aconteceu alguma coisa? E você fala, tem magia, eu tava péssima, agora eu tô ótima, o que aconteceu? Né? Então, a magia, no meu ponto de vista, é você interagir à natureza, é você perceber que você faz parte da natureza, é você usufruir de todas essas bênçãos que existem para o seu benefício próprio, né? Para o benefício da tua família, né? Para que vocês tenham aí uma harmonia, para que vocês tenham um bem viver, para que de repente você possa renovar essas energias. Então, os banhos, massagens, né? A pessoa chega lá na massagem, tá toda dolorida, o corpo parece que tomou uma surra, né? E aí vem a massagista com aqueles óleos essenciais, com aqueles cremes maravilhosos, e aí pega naqueles pontos estratégicos do seu corpo, né? E vai soltando tudo aquilo que você vai aglutinando, tudo aquilo que vai se fixando como se fosse uma grande couraça, né? Com aqueles dedinhos mágicos, ela vai soltando tudo isso. E aí quando você sai da maca de uma massagista, vá lá, né? Outra pessoa, outra energia, né? Tem magia? Na minha cabeça tem, né? Só não estava tendo. Por quê? Porque quando você deixa que tudo isso do dia a dia te tome de uma força muito forte, muito arraigada, e você não consegue lidar com isso, você não consegue ver novas perspectivas ou como a natureza pode te ajudar, e que você não é esse sentimento de desamparo o tempo todo, né, que você tem a vida ao seu favor, você começa a perceber que sim, existe algo além daquilo que você está vendo, daquilo que você acha que é real. Então, mesmo na psicologia, às vezes as pessoas falam assim, essa pessoa parece que ela tem uns pensamentos meio ilusórios, né, dependendo da linha.
acredita em contos de fadas, acredita em mitos e tudo mais, nos filmes da Disney, né? Se você for assistir os filmes da Disney, as mensagens subliminares que existem ali são riquíssimas, né? E que o pior cego é aquele que não quer ver. E não que de repente a magia tá naquele ilusionismo que você tá vendo, que é a mesma coisa que o mágico faz para poder distrair. Mas sim nos milagres que a natureza pode te trazer e que você muitas vezes ignora, né? E que a gente pode chamar de milagre, pode chamar de magia. Por quê? Porque tudo aquilo que não é explicável, né, que não tem uma razão, se torna algo desconhecido. Então logo pode ser um milagre, se não há um ato mágico ou sincronicidade, seja lá como você queira chamar, né? Mas isso com certeza acontece. Cadê? Mais que eu coloquei aqui pra gente falar um pouco sobre isso, né? Outras coisas, né, que acontecem também na nossa rotina, que a gente pode perceber. Um ato mais mágico do que esse, eu tô pra conhecer, e assim, tenho certeza que esse você vai concordar comigo, que você vai falar, não, aqui eu percebo, aqui tem magia. Se você cozinha, né, e você de repente vai preparar a tua comida de uma maneira muito especial, sabe, com amor, com afetividade, né, de repente para aquelas pessoas que vêm à sua casa e que você prepara o ambiente para poder recebê-las, para poder acolhê-las, e além de tudo, ainda tem algo que você preparou com as suas mãozinhas de fadas para receber essas pessoas. Então você foi para a cozinha. Eu, por exemplo, gosto muito, aprendi isso no tarô, aprendi isso na cabala, ensino isso para os meus alunos no Reiki, de que assim, a cozinha é o lugar onde você faz a alquimia acontecer de verdade, onde a magia existe ali sem sombra de dúvida. Então, desde o momento que você de repente vai jogar o azeite na panela, né? Não é aquela que já joga lá para poder fazer, né? Eu, particularmente, quando eu vou começar a cozinhar, que eu vou jogar o azeite na panela, eu já traço um símbolo do Reiki ali na panela com o próprio azeite, para que aquela comida seja depositada lá, já dentro de um símbolo. Depois eu vou lavar, sei lá, o arroz, eu vou lavar o feijão, então eu já vou ali purificando aquele alimento de uma forma que assim, tudo ali, que todas as mãos que manusearam todas essas coisas antes de chegar na sua mesa, elas estavam com sentimentos, de um sentimento, de uma emoção e tudo mais. Agradeço a todas essas mãos, mas purifico o alimento para que ele venha à minha mesa sem dor, sem sofrimento, sem excessos, né? E aí vou ali fazendo jogando os meus símbolos, fazendo as minhas orações, purificando e dizendo que função eu quero que aquele alimento tenha naquele prato que eu tô fazendo, né? Para aquelas pessoas que vão comer. E posso te garantir que sim, tem magia. Tem magia porque assim, você vai vendo isso se construir. Você vai vendo que as pessoas raramente ficam doentes, ou que o estado de humor do fulaninho melhorou, ou que de repente o outro que se sentia mais pessimista, mais derrotista, começa a olhar para a vida de uma outra forma, com uma outra perspectiva, né? Na cabala isso é muito sagrado. Você realizar um alimento, né? Você preparar um alimento kasher, um alimento limpo, né? E como que é esse alimento? Esse alimento ele é preparado na fé, na oração, no canto, na alegria. Há pouco tempo atrás, quando antes da pandemia, eu juntava as meninas na minha casa para que a gente pudesse fazer uma noite ali de rituais e tudo mais. E nós cozinhávamos juntas, né? Então, na cozinha só podia ter cantos, boas conversas, não podia falar mal de ninguém, não dava só um fiozinho de fofoca, né? Mas só bons assuntos, risadas, compartilhar as coisas. E aí depois que nós terminávamos de comer, nós fazíamos o ritual e sentávamos à mesa juntas para compartilhar o alimento, né? Uma servindo a outra, depois tirando uma mensagem uma para outra. E isso tem magia, porque você vê, primeiro que assim, a sensação que te vem na hora não é uma sensação intelectual, pensada, de que você fala, eu sei, porque eu estudei. A sensação que te vem na hora é de saber, eu sei que tem magia, porque você sente
Entende? É alguma coisa que tá ali em você. Você sente, né? Da mesma forma que você, de repente, está participando de alguma situação ali que, num ato sincrônico, vários passarinhos começam a cantar na sua janela. Como se fosse um sinal em relação àquilo que você está vivendo. E aí você fala, meu Deus, né? O que é isso? Olha, que coincidência. Não é coincidência. Faz uma leitura mais ampla, né? Confia na vida. Que mensagem é essa? Né? Tem magia nisso? O que esse ato sincrônico, de uma forma totalmente inusitada e inexplicável, tá ali fazendo naquele momento com você? E o que é que você tá sentindo? Você simplesmente tá pensando que pode ser ou você sente que é? Sabedoria é magia. É quando você conversa com pessoas que vivem na roça e que sabem, ao olhar para o céu, que quando a lua tá linda no alto e tem um halo gigantesco amarelo ao redor dela, que ela fica deslumbrante, é sinal de que a chuva vai chegar. Aí você fala, imagina, mas essa noite tão linda, como pode, né? Não vai chover nada. Daqui a pouco, né? Desaba o céu e a chuva cai. De repente a gente olhar para a astrologia e perceber, né, no céu essas constelações e o que é que elas promovem, como que elas influenciam diretamente no coletivo, no individual, o que é aquilo que você olha e de repente acontece, né? E no tarô não é diferente, né? No tarô, nesse caminho de vida que é o tarô, que a gente consegue falar sobre qualquer assunto, você vai vendo diante dessa jornada a magia acontecer através da sua fala, acontecer através do seu pensamento, através das atitudes. Você se abre ao inusitado porque você percebe que a vida conspira ao seu favor, mesmo quando parece que as coisas são muito dolorosas, né? Que tem um desafio muito grande ali. Imagina se não tivesse os desafios que a vida nos promove, né? Será que viver só naquela coisa, né, do mesmo jeito, da mesma maneira, seria interessante? Teria magia ou não? Né? São questionamentos aí. E até que ponto que a gente está aberta para, de repente, viver essa história, né? Há um tempo atrás, eu comentei aqui numa das lives que tinha uma passarinha que veio aqui na minha área de churrasqueira e ela escolheu uma samambaia minha para poder colocar lá seus ovinhos e ter seus filhotinhos, né? Bom, os filhotinhos nasceram, cresceram, voaram, mamãe passarinho ensinou eles a voar e seguir seu rumo e tem magia? Meu, pra mim tem, porque assim, cara, ela ficava de um lado, ou senão ela ficava em pé no meio do quintal, emitindo um sonzinho para eles seguirem esse sonzinho e aprender a voar, da mesma forma que a gente ensina os nossos filhos a andar. É mágico, a gente é uma criatura, né, de 4 membros que deveríamos andar, sei lá, engatinhando e a gente anda sobre 2 pés, né? E aí, isso foi aprendido. E como assim que você consegue, né? Quando você vê, você tá andando. E aí a passarinha lá, ensinando pra ela, de repente pode ser um ato natural. Pra mim é mágico, mas como assim? O carinha vai sair lá de onde ele tá pra voar até ali, depois ele voa até lá, depois ele vai embora. E foi embora. E eu fiquei aqui me perguntando, né? Nossa, mas a natureza me presenteou de alguma forma. Ainda teve um dia até que eu coloquei aí um dilema, né? Quem que eu salvo? Salvo a samambaia ou salvo a passarinha com os passarinhos? Porque minha samambaia tá morrendo, né? Por conta disso. E é vida. E aí, muito interessante, porque foi embora a passarinha, eu reguei minha samambaia, tal, não sei o quê. Vocês vão acreditar que a passarinha voltou? E ela já tá botando outros ovinhos? Entende? E aí você fala, o que é isso? Né? O que tem aqui? O que é isso? O que a natureza tá me trazendo? Né? Sem falar que você observar como a natureza vive em harmonia, sem fazer esforço. A natureza é a própria natureza. Né? E a gente, enquanto ser humano, vive o tempo todo quebrando a magia da vida para colocar a nossa vida numa caixa. Porque tem que ser assim, porque isto é o certo, isto é o errado, eu só conto com aquilo que os meus olhos veem, o concreto é que faz sentido, né? E muitas pessoas não se abrem à magia, ao inusitado, à unificação
das polaridades. É quando alguns chamam até de lei de manifestação, quando você se coloca em pensamento e sentimento com o universo e cria uma ressonância onde a vida plasma, manifesta na sua frente, no seu caminho, algo que você deseja, algo que você almeja. O que é almejar? Algo que vem da alma, né? E aí as pessoas falam assim, não, mas eu quero me cercar de todas as formas para que não haja nenhum perigo e eu não sofra. E aí você não quer sofrer por amor, né? E aí eu te pergunto, mas você não quer viver a magia? De amar, de ser amada, né? De ser amado, de repente estar nesse lugar de ser você mesmo e o outro ser ele mesmo e vocês de repente compartilharem dessa coisa tão mágica que é o amor, que todo ser humano busca, mesmo que seja de uma forma muito inconsciente, né? Porque as pessoas falam, eu quero muito amar, eu quero ser amada, mas morre de medo do amor, como se o amor fosse a pior dor, como se o amor fosse um ato de egoísmo, como se o amor fosse viver sem magia, né? E assim vai, né? Então assim, se vocês estão aqui todos quietinhos, mas podem colocar aqui, né? Se de repente você teve alguma experiência na sua vida que você percebeu assim, aqui tem magia, né? Na vida existe magia. Eu já presenciei alguma coisa, eu senti algo, eu sabia que era, né? E que era magia. Então, voltando um pouco naquilo que a gente está falando em relação ao tarô e o que o tarô representa enquanto magia, a gente vai vendo durante os estudos de tarô que o tarô é fundamentado nos 4 elementos da natureza e por vários símbolos. Os símbolos por si só são mágicos, são representativos. Para cada pessoa vai ter uma função e tem a função primordial. Tem uma função muito antiga, né? A magia, ela sempre foi necessária ao ser humano. Não existe agora, sempre existiu no Egito, os celtas, os gregos, todos eles viviam com magia, magia prática, executando a magia, né? Então, no tarô a gente vai vendo esses elementos se manifestarem ali. Quando você vai fazendo um método de jogo, quando você cria algumas formas, quando você vai atuando e trabalhando a vela, você vai trabalhando o poder do incenso, dos cristais, da água, você vai percebendo que na integração desses elementos, você vai dando forma a algumas coisas. E não é para você ficar manipulando a vida alheia, porque o tarô é um caminho de evolução e não de regressão. Então é você crescer como ser humano, é você evoluir na vida, né? Mas você vai perceber que você pode ir fazendo isso com você. Você pode trabalhar seus sentimentos, você pode trabalhar seus instintos, você pode trabalhar sua cabeça, seus pensamentos, a tua estrutura física, né? E se isso não fosse permitido, não existiria tantos anos, né? Milênios que isso já existe. E aí você vai vendo essa construção acontecer, né? De que forma? Olha, se você é um ser humano, né? Matéria, né? Isso aqui é matéria porque você consegue tocar, tudo que é tangível é material. Você é constituído também pelo ar, né? Que você respira. Você é constituído pelas águas que formam 70% do seu corpo. Você é constituído por uma pulsão de vida, uma pulsão sanguínea, um coração que ativa o fogo da vida, né? E que por forma você tem um corpo. Você quer ato mais mágico do que esse? Da constituição alquímica desses elementos, existe você. E o que é que você pode, além disso, em relação à sua própria vida? O que é que, de repente, você tem capacidade para harmonizar, para, de repente, unificar, para sair do dual, para integrar e perceber que a vida ela é constituída dessas forças e que conforme você se movimenta, conforme você fala, conforme você gera alguns movimentos, você vai criando alguns outros. Tanto é que a gente tem aquela máxima de que assim, a pessoa é aquilo que ela fala, né? Você é aquilo que você fala, você é aquilo que você come. Outros dizem que você é aquilo que você sente. Eu diria que você é aquilo que você fala, porque quando você fala,
você já está criando. O pensamento não tem muito como segurar, né? Porque quando você vê, os pensamentos já estão lá fazendo tricô na sua cabeça e você não tem um filtro que você fica assim, ai, não, esse não vem, deixa aquele ali. Mas quando eles chegam, você pode escolher, né? Não quero esse não faz parte de mim porque eu já me conheço, eu sei que isso aqui faz parte de outra coisa, ou senão do coletivo, ou senão da minha mãe, do meu pai, enfim. Mas a palavra que sai da sua boca, né, que se torna carne, que se torna matéria, é um mental concreto que você faz acontecer. E isso tem magia. Né? Da mesma forma que você roga a praga, que você diz que você é um coitado, que você não é merecedor, que você tá nessa situação por conta de várias pessoas, menos pela sua responsabilidade, que você, de repente, elogia ou dá bênçãos ou coloca palavras de sabedoria ou de bem viver e as coisas vão se reproduzindo. Presta atenção no que é que está acontecendo após aquilo que você disse. E aí tem algumas pessoas que elas são tão lineares e tão unilateral que ela acha que ela falou alguma coisa e é exatamente assim que vai acontecer, porque senão não está acontecendo. Então, não funciona assim, né? Quando tem magia, porque você fala algumas coisas e aquilo vai se materializar. E muitas vezes a gente primeiro não observa o que está se construindo, e aí acha que, né, é coisa da vida, senão de alguém que me rogou uma praga, ou se não, você, como não veio esculpido a imagem e semelhança do que você disse, você acha que não está acontecendo, mas está. Então, se você vive uma vida onde você pragueja tudo, onde tudo que vai acontecer depõe contra a sua felicidade, como se você não fosse merecedor, é justamente isso que você está criando. E palavra tem magia? Tem magia. Porque se não tivesse magia, nós não teríamos medo dos praguejos que de repente existiam, né? As maldições que existiam, principalmente ainda existem, mas que existiam mais nitidamente antigamente. E também não aceitaríamos de tão bom grado as bênçãos que nos são devotadas. Então também numa das lives aqui que nós fizemos há um tempo atrás, eu disse que assim, uma das coisas que me surpreendeu aqui em Sorocaba quando eu vim morar aqui, foi entrar nos lugares e quando você tá saindo ou você tá se despedindo das pessoas, as pessoas dizem, que Deus te abençoe. E aí aquilo foi um choque pra mim, não porque eu nunca tinha ouvido, né? Eu sempre ouvi isso, aliás, na minha família era uma regra. Você tinha que pedir a bênção para os meus avós, para minha mãe, né, para os meus pais, você tinha que pedir a bênção. Não tinha essa coisa de você não dormia, não acordava, não saía, sem pedir a bênção. Às vezes você tinha que voltar para poder pedir a bênção. Mas aqui foi tão espontâneo, né? O Deus te abençoe, que aquilo me trouxe uma sensação de, eu sei, abençoou mesmo. Né? Eu senti, entende? Não é uma coisa que eu consigo explicar, que eu consigo comprovar pra você e falar assim, olha, isso aqui acontece mesmo porque tá comprovado, científico. Não. Eu só senti. E essa palavra, ela tem um poder. Né? A mesma coisa que você desejar um bom dia, olhando pra baixo, pro celular, e você olhar pra alguém e dizer assim, bom dia, né? E dar um sorriso. Boa noite. Boa tarde, sabe, da alma. Você está desejando para o outro algo que tem magia, porque às vezes a pessoa está num péssimo dia, né? Num dia que já começou com ela batendo o dedinho na ponta da cama, atrasando, foi apertar a pasta de dente, já saiu 10 quilos voando e ela já tá pistola logo cedo. E aí, de repente, você entra com uma frequência, né, sei lá, de fada, de gnomo, de duende, de salamandra, sei lá o quê, e você diz, bom dia, né, do coração, da alma, né? E aí às vezes a pessoa olha para aquilo e acolhe e fala, é isso, bom dia, eu vou ter um bom dia assim, né? É isso que eu coloco para mim. Então, todas essas coisas, né, que nos acometem e que elas são muito sutis na vida, né, elas têm magia. E aí olhando, né, fazendo um retrocesso aí e lembrando da minha infância, quando eu via minha avó benzendo, e aí eu olhava para aquilo e falava assim, gente, a minha avó, ela faz magia, que maravilha, né? E aí eu percebo que assim, eu preciso nutrir a minha criança interna
dessa força. E há um tempo atrás, eu ainda escrevi uma frase para mim, que era: a vida é bem melhor com magia. Não é nada disso. Cadê? Eu até escrevi aqui para vocês. A vida é bem melhor com magia porque me traz alegria. Então, com certeza, né, uma pessoa que ela tá aberta ao toque da vida, ao toque do universo, ao toque das possibilidades, do inusitado, do inexplicável, né, a magia da vida mesmo, com certeza, quando ela vai recebendo essas coisas, ela vai percebendo que ela não precisa fazer muito esforço. E aí é onde entra aquela coisa de que assim, você não precisa ficar o tempo todo pedindo nada a ninguém. E é daí que vem um pouco da coisa da gratidão. Então, quando eu olho para minha criança lá que ficava inebriada com a magia que a minha avó produzia, eu percebo que ela está viva em mim e eu digo para ela assim, olha, aquilo que eu te disse durante um tempo, que magia não existia, porque eu passei um tempo da minha vida meio, sei lá, dark, meio não podendo expressar o meu eu, não podendo sentir a natureza, porque aquilo não era saudável, né? Pode ficar em paz aí, porque tá tudo bem, né? E porque isso realmente é o que me nutre hoje, né? E isso é um pensamento meu para vocês, até em relação a esse caminho de evolução que o tarô vai proporcionando e que você vai olhando para dentro e vai olhando para fora e vai percebendo que você veio nessa vida para poder viver a sua vida, mas essa vida ela é conectada com o todo e você não é o único, você não é o macro, tem tantas coisas, né, que a gente não consegue mensurar, explicar, e a gente, sei lá, que não passou nem, acho que, sabe, aquela coisa que você não tem nem consciência de que existe e que, de repente, tá ali, se abre a você como uma oportunidade, como uma nova forma de viver, como uma pessoa nova que chega, como uma mensagem que te acomete, como uma bênção que te é dada, como uma cura que chega para você e te renova, que faz você renascer. Isso é magia. Então, se você acredita em magia, eu não sei. Mas o convite fica aqui para, de repente, você experimentar, né? Experimentar através de um chazinho, através de uma boa conversa, através de uma música, através de uma vela que você acende com o teu coração aberto, colocando ali, de repente, a tua manifestação de corpo, cabeça e alma, né? Para ver como que o universo te responde. Tem gente que fala assim, eu converso com Deus, mas ele não me escuta. Onde ele estava quando eu mais precisei dele? Provavelmente ele estava aí, mas você estava ouvindo? Você prestou atenção na manifestação dele? Né? De alguma forma você estava aberta às respostas que a vida poderia te trazer? Né? Então, é isso, né? Às vezes a gente simplesmente não está conectado com essa força. Até para você não ser iludido e não ficar gostando de filmes sensacionalistas, né, de magia, irarará. Então, né, faz tanta falta que os cinemas lotam cada novo modelo, cada novo filme que surge em relação a esse tema, né, e seja, sei lá, qualquer um, né, pode ser Moana, Irmão Urso, pode ser Aladdin, pode ser Harry Potter, tantos e tantos que são inúmeros, né? Os filmes que a gente vê, a flauta mágica, é que você vai vendo a magia incorporada ali, trazendo para o herói ou a heroína da jornada possibilidades, viver coisas que não estão sendo explicadas, que não são mensuráveis, que não têm, de repente, alguma comprovação científica, mas que você viveu. Né? Então, assim, Deus, a deusa, é uma grande magia, né? É aquela coisa que perguntaram para Jung uma vez, né? Você acredita em Deus? Ele fez, eu sei. Então, é isso. Quando você sabe, não tem essa coisa de eu acredito ou não acredito. Eu sei, porque eu sei, porque eu senti, porque
Não tem como provar. Eu só sei que sei. Beleza, meus amores? E aí, cadê? Tem... então a Valéria colocou que ela acredita. Alguém aqui já passou por alguma coisa que seja interessante? Você fala assim, tem magia, tem, acredito. Já vivenciei alguma experiência nesse sentido? Ou vocês também, como eu, passaram um período de rebeldia onde você não podia acreditar em magia, porque acreditar em magia era ser muito iludido, viver com óculos cor-de-rosa da Poliana, você não olhar para a realidade. Mas como eu sempre digo aqui para vocês, se você tem um pensamento, você pode trocar esse pensamento por outro, né? Então, do mesmo jeito que eu também posso colocar um óculos cor-de-rosa, eu posso colocar um óculos preto, um óculos branco, um óculos sem cor, um óculos que não enxerga absolutamente nada, né? Eu posso trocar isso. E também posso constatar, de fato, como é que a vida me responde. E se a vida está me respondendo de uma forma carinhosa e às vezes me dá uns puxão de orelha, né? Eu não preciso necessariamente ficar colocando toda hora um óculos que vá sinalizar para mim o negativo, o improvável, o não merecimento, a não gratitude, a falta de possibilidades. Eu posso simplesmente entender que a vida, no momento certo, que a semente brotar, que a semente for semeada, eu terei a minha resposta dentro do inusitado. E tá tudo bem, não é isso? Tá bom, queridas, queridos? Eu vou me despedindo de vocês por aqui. Muito obrigada, como sempre. Gratidão eterna por estarmos juntas. Semana que vem, segunda-feira, espero vocês. Um beijo grande e que vocês possam viver aí essa semana observando as magias que acontecem aí na sua vida. Meu filho, quando bebê, era maravilhosa. Tinha uma vizinha benzedeira. Então, gente, olha, benzimento, oração, reiki, tem algumas coisas que você fala assim, gente, não é possível, né? A pessoa tava desse jeito, tava criança, né? Com dor de barriga, não dorme, incomodada, tal. Aí você vai lá, faz benzimento. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer, benzimento, né? Porque é muito rápido pra você ver o resultado. Ou você pega a criança, coloca a criança no banho, numa aguinha com um hortelã, uma gotinha de mel. Você coloca a criança imersa lá, faz uma oração, né? E aí, quando a criança não consegue dormir, tem muito susto, muitas cólicas, né? Você faz uma oração, deixa ela ali imersa um pouquinho naquela água de hortelã com uma gotinha de mel e você vai ver o resultado. E aí você me diz assim, não, mas isso é porque... Sempre tem alguém que quer explicar, né? Não tem explicação. Tem magia. Tem magia. Essa planta atuou de alguma forma, esse mel atuou de alguma forma e a sua oração, aquela oração que sabe? Que é você, que colocou ali a sua intenção, unificou a polaridade, simplesmente, como num passe de mágica, como uma varinha de condão, a coisa aconteceu. Então, experimentar, né? Tentar vivenciar isso, experimentar, colocar isso em atividade e perceber, observar os sinais da vida. Uma das coisas que é mais importante, por exemplo, para quem usa o tarô, é ser um bom observador. Sabe? Observar as coisas, observar os sinais, observar o que está vindo, observar como isso chegou até você e o que é que esse símbolo está te dizendo, como que ele está conversando com você, para onde ele quer te levar. Então você vai olhando, né? Tudo que de repente se manifesta na tua frente sem uma causa, né? Tem uma leitura a ser feita e tem gotas de magia, né? Então, para quem gosta de filmes e de repente quer viajar comigo aí nessa coisa da magia, tem uma sequência da Disney mesmo, da Tinkerbell, que é maravilhoso, assim, que você vai ver nas fadas nas estações do ano. Você fala, Silvana, pelo amor de Deus. De novo, eu tô dizendo, mas olhe com o olho da alma, perceba o que é que acontece nas estações, o que é que elas promovem, que tipo de magia tá no ar. Não tô falando pra você acreditar na fadinha que vai lá e né, que aparece, que o filme precisa ter uma representação, senão como você vai ver? Como você vai entender? Né? Mas olhe além do que os seus olhos vê. Busque a magia, né? Sinta a magia no filme. Tinkerbell.
Tinkerbell tem várias, né? Que é a fada sininho. Então tem várias Tinkerbell. Tem a estação, tem outono, tem primavera, tem verão. Tem todas as estações. E se eu não me engano tem alguns outros que já saíram aí, que eu acho que ainda nem vi. Acho que é Tinkerbell e o Vale do Monstro, alguma coisa assim. Tinkerbell na Disney, né? Se vocês não acharem, me fala que eu mando no inbox, tá bom? Então, mas ali é legal porque tem a magia das estações acontecendo e você vai vendo o que tem por trás das estações, né? Como que a gente segue esse fluxo, né, sem parar para analisar o que é que a natureza está pedindo, que momento é esse, o que se faz, o que se constrói, que magia é essa, como que muda assim, né? Será que é assim mesmo? Então assim, não parece num passe de mágica? Você olha, por exemplo, nós estamos no inverno, certo? Porém, daqui a alguns dias, lá para o dia 2 de agosto, nós já estaremos no centro do inverno, onde começa a primavera. A primavera não começa no dia 21 de setembro. A primavera começa agora, né? Os primeiros dias de primavera começam a acontecer no dia 2 de agosto. E aí você vai vendo a vida se transformar. E a gente fala assim, não, agora nós estamos na primavera, agora nós estamos no verão. Agora... Não, a vida se transforma. E transformação é alquimia, é magia, é milagre, é como você quiser chamar. Mas é algo inexplicável e que não tem controle, simplesmente acontece, né? E você acolhe e percebe, nossa, né, como eu sou tão pequenininha perto disso tudo e quanto posso ser tão grande me abrindo, né, a esses detalhes que vão chegando e vão gerando aí uma transformação no meu interior. Muitas vezes quando a gente sente essa presença da vida, que tem magia, a sensação de desamparo, com certeza ela vai embora. Porque você percebe, você sente, você sabe que você não está sozinho ou sozinha. Tem magia, tá bom? Beijo enorme pra vocês, até segunda. Tchau, tchau.